10 razões para o retorno da banha suína 2. Este vídeo é a continuação do primeiro 2. 10 reasons to bring lard back. 2. This video is continuation of the first 1-2. Six. Lard is sustainable. Pigs are easily adaptable animals that can thrive nearly everywhere. Raising pastured hogs is a practice that produces a sustainable source of meat while improving the health of the environment. By rooting and foraging, hogs help to turn over topsoil and naturally fertilize the ground. You know what's not sustainable? A bagillion acres of genetically modified, pesticide-drowned, synthetic fertilizer-laden corn used to produce corn oil. Just saying. 6. A banha suína é sustentável. Os porcos são animais facilmente adaptáveis que podem prosperar em quase todos os lugares. Aumentar os porcos pastagens é uma prática que produz uma fonte sustentável de carne, melhorando a saúde do meio ambiente. Por enraizamento e forrajamento, os porcos ajudam a virar a camada superficial do solo e naturalmente fertilizar o solo. Você sabe o que não é sustentável? Um milho de milho geneticamente modificado, amassado por pesticidas, com fertilizante sintético utilizado para produzir óleo de milho. Apenas explicando. 7. Lard is local. Purchasing a pastured pork and lard from your local farmer has a very low carbon footprint. I drive 5 minutes away to collect my weekly eggs, raw milk, pastured meat and lard at a designated pickup spot. These items are delivered from a farm about an hour away. So my lard comes from a source that is a 65-minute drive away from my house. 7. Banha suína é local. Comprar uma carne de porco e pastagem de banha do seu agricultor local tem uma pegada de carbono muito baixa. Dirijo 5 minutos de distância para recolher os meus ovos semanais, leite cru, carne pastada e bolacha no local designado. Esses itens são entregues de uma fazenda a cerca de 1 hora de distância. Então, minha banha vem de uma fonte que está a 65 minutos de carro da minha casa. 8. Lard is great for baking. You may not think that lard pairs well with sweet foods, but traditionally lard was used for deep frying donuts and making flaky pie crusts. If you haven't made a pie crust with lard, you are in for a beautiful surprise. In baked goods, lard lends tenderness and moisture without a discernible flavor. I love using it in my sweet spiced soy flour biscuits. Substitute lard for soy, vegetable oil, shortening or butter in your baking recipes. 8. A banha de porco é ótimo para assar. Você não pode pensar que a banha combina bem com alimentos doces, mas tradicionalmente a banha de porco foi usada para rosquinhas e fazendo crostas de torta escamosa. Se você não fez uma massa de torta com banha, você está em uma bela surpresa. Em produtos cozidos, a banha oferece sensibilidade e umidade sem um sabor discernível. Eu adoro usá-lo em meus biscoitos de farinha de coco doce e especiada. Substitua a banha de porco para óleo de soja, óleo vegetal, manteiga ou manteiga em suas receitas de cozimento. 9. Lard is a healthy source of good cholesterol. Lard ranks number 18 in foods richest in cholesterol. As a healing agent in the body, levels of cholesterol rise during periods of stress or when inflammation is present. Studies show that cholesterol consumption does not carry a cause and effect relationship with blood cholesterol levels. This is because the body produces the cholesterol it needs. Providing cholesterol through good quality fats, however, reduces the burden on the body to produce cholesterol. Dietary cholesterol from whole foods like lard supports inflammation management and hormone production. As a matter of fact, numerous studies associate low blood cholesterol levels with 9. A banha suína é uma fonte saudável de colesterol bom. A banha suína classificada em 18º lugar nos alimentos mais ricos em colesterol bom.
Como agente de cura no organismo, os níveis de colesterol aumentam durante períodos de estresse ou quando a inflamação está presente. Estudos mostram que o consumo de colesterol não traz uma relação de causa e efeito com os níveis de colesterol no sangue. Isso ocorre porque o corpo produz o colesterol que ele precisa. Fornecer colesterol através de gorduras de boa qualidade, no entanto, reduz a carga sobre o corpo para produzir colesterol. O colesterol dietético de alimentos integrais, como a banha, protege o manejo da inflamação e a produção hormonal. De fato, numerosos estudos associam baixos níveis de colesterol no sangue com 10. Lard is traditional. When I'm asked for simple advice for avoiding unhealthy foods, I give 2 simple rules of thumb. Avoid any food with a TV commercial. Avoid any food that your great-great-grandmother wouldn't have recognized. What are some examples of fats that don't fit these guidelines? Canola oil, corn oil, fake butter, cooking spray and reduced fat dairy products. Lard, however, was enjoyed by your ancestors thousands of years ago. My great-great-grandmother, a hard-working Danish woman who lived to the ripe old age of 107, grew up on copious dollops of lard, homemade sauerkraut and gallons of fresh milk from the family cow. You won't see it advertised on TV, either, because large corporations won't make money promoting the products of your local farmer. Do you use lard in your home? Do you remember your grandmother or great-grandmother using lard in her kitchen? 10. Banha suína é tradicional. Quando me pedem conselhos simples para evitar alimentos insalubres, dou 2 regras simples: evite qualquer comida com um comercial de TV, evite qualquer comida que sua bisavó não teria reconhecido. Quais são alguns exemplos de gorduras que não se encaixam nestas diretrizes? Óleo de canola, óleo de milho, manteiga falsa, spray para cozinhar e produtos lácteos reduzidos. A banha suína, no entanto, foi apreciado pelos seus antepassados há milhares de anos. Minha bisavó, uma mulher dinamarquesa trabalhadora que viveu até a idade madura de 107 anos, cresceu em copos e copos de banha, chucrute caseiro e galões de leite fresco da vaca familiar. Você também não verá anunciado na TV, porque as grandes corporações não ganharão dinheiro promovendo os produtos do seu agricultor local. Você usa banha na sua casa? Você se lembra da sua avó ou bisavô usando banha de porco na cozinha? 11 informações adicionais não causam inflamações no organismo. A banha de porco não possui açúcar em sua composição e possui vitaminas B, D, C e minerais como fósforo e ferro. Já os óleos vegetais, que compramos em supermercados como óleo de soja, óleo de canola, que muita gente acha que é saudável, causam inflamações e malefícios para o organismo, além de aumentar a produção de insulina, que faz com que o corpo armazene mais gordura. Se você pode usar bacon é muito melhor. 11. Additional information. Does not cause inflammation in the body. Lard does not contain sugar in its composition and have vitamins B, D, C and minerals such as phosphorus and iron. Vegetable oils, which we buy in supermarkets such as soybean oil, canola oil, which many people think is healthy, cause inflammation and damage to the body, and increase the production of insulin, which causes the body to store more fat. If you can use bacon, it is much better. 12. Portanto, se você busca uma alimentação mais saudável, procure inserir a banha de porco na sua dieta. 12. So if you are looking for a healthier diet, try to insert the lard in your diet. 13. A verdade assustadora sobre o óleo de cozinha, e como ele pode te prejudicar. Scary truth about cooking oil, and how it can harm you. 14. Se você já viu uma semente de milho ou um grão de soja seco, deve imaginar o trabalho que dá extrair óleo de algo tão seco, não é? Portanto, o processo de extração desses óleos envolve solventes, calor e pressão, o que faz com que o óleo saia escuro.
Então é necessário mais uma série de processos químicos para clarificar e refinar esse óleo, que sai limpinho e bonito com o nome de óleo virgem TSC. If you've ever seen a corn kernel or dry soybeans, you must imagine the work of extracting oil from something so dry, is not it? Therefore, the extraction process of these oils involves solvents, heat and pressure, which makes the oil go dark. Then it takes a whole series of chemical processes to clarify and refine this oil, which comes out clean and beautiful under the name of the virgin oil. 14. Até 100 anos atrás, nenhum ser humano havia consumido essas formas de óleo vegetal, ainda mais na quantidade de óleos vegetais que consumimos hoje. 14.1 Until 100 years ago, no human beings had consumed these forms of vegetable oil, even more in the amount of vegetable oils we consume today. 14.2 Quando você cozinha com óleos poliinsaturados, o óleo se oxida à medida que esquenta e interage com o oxigênio. Esse óleo gera colesterol oxidado que atua como um radical livre no seu corpo. O colesterol oxidado está diretamente ligado às doenças cardíacas. Se você reutiliza esse óleo, a cada vez que o reutiliza o ponto de queima dele se torna menor, ou seja, mais tóxico e perigoso ele se torna. O óleo de canola então, se torna tóxico antes mesmo de chegar na temperatura de queima. Estes óleos também podem estar contaminados com pesticidas e agrotóxicos. Podem ser produzidos de grãos transgênicos. Podem conter gordura trans. 14.2 When you cook with polyunsaturated oils, the oil oxidizes as it heats up and interacts with oxygen. This oil generates oxidized cholesterol that acts as a free radical in your body. Oxidized cholesterol is directly linked to heart disease. If you reuse this oil, every time you reuse it the burning point of it becomes smaller, meaning more toxic and dangerous it becomes. The canola oil then becomes toxic before it even reaches the firing temperature. As oils may also be contaminated with pesticides and pesticides. They can be produced from transgenic grains. May contain trans fat. Agradecendo por ver este vídeo, te pergunto por que quase a metade da população está obesa. Thanking you for watching this video. I ask you because almost half of the population is obese. Textos compilados por Samoel, Martins, Bianeck e Caroline Bianeck. Bibliografia, Compêndios da Medicina Natural. Trilha sonora, Samoel Martins, Bianeck. Imagens da internet. Treinando inglês com saúde. Novembro de 2017. Grato por ver e boa saúde. Texts compiled by Samoel Martins, Bianeck, and Caroline Bianeck. Billy Grafia, Compendia of Natural Medicine. Soundtrack, Samoel Martins, Bianeck. Internet images. Training English with Health. November 2017. Grateful to see and good health. Grateful to see and good health.